Buenas tardes, soy Cristina Álvarez, directora de Administración y Recursos Humanos de Expo Ourense, y hoy estoy aquí para presentar la última de las acciones que hemos venido realizando en los últimos meses de manera virtual, en el marco de la Feria Xantar, nuestro salón internacional de turismo gastronómico y uno de los proyectos estrella de Expo Ourense. Portugal es sin duda uno de los países presentes en Xantar desde su primera edición y su presencia y implicación con la feria cada año va a más. Eso ha quedado patente en estos webinars en los que el norte de Portugal ha sido protagonista de 3 talleres de cocina y 2 catas de vino, de Porto Douro y espumantes. Con los talleres hemos viajado hasta Taboazao, Guimarães y Vizela, siempre de la mano de Turismo y Porto Norte de Portugal, y gracias a la coordinación de nuestro delegado Antonio García. Esperamos que la cata de hoy sirva para conocer más de cerca el famoso espumante y para descubrir la sorprendente manera de abrir las botellas que en Xantar ya hemos tenido la suerte de disfrutar en las últimas ediciones. Agradecemos la estrecha colaboración de las escuelas de hostelería y turismo de Porto en la anterior y esta tarde la de Douro y Lamego por el apoyo recibido y les esperamos a todos de forma presencial en Xantar 2021, del 3 al 7 de febrero. Gracias a todos los que nos siguen y sin más les dejo ya con Antonio García, que hará una breve presentación del taller de esta tarde. Muchas gracias. Muito obrigado, Cristina, muito obrigado a Xantar e, nomeadamente, já vamos abrindo a porta para a Xantar 2021. Não haja dúvidas que fechamos, entre aspas, esta primeira parte deste ano de 2020, destes webinars, podendo fazer um grande brinde a toda a Expo Ourense, a toda a Xantar e a todas as pessoas que nela trabalham, como assim todos aqueles que nos têm representado como de Portugal, as entidades, a Entidade de Turismo Porto e Norte de Portugal, a Entidade de Turismo do Centro de Portugal, também as representações das ilhas, dos Açores e da Madeira, e muitos municípios do norte a sul de Portugal e também com as ilhas incluídas. Não haja dúvidas que a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro Lamego tem sido, como disseste muito bem, um dos grandes aliados desde o primeiro momento a estarmos na Xantar com as suas apresentações, com os seus show cookings, inclusivamente também, não tem sido só as partes das bebidas, de modo que hoje é com muita satisfação e que eu passo a palavra agora, desejando também aos 2 professores, à Leonor Meireles e ao Jorge Bastos, um bom trabalho, mas para o atual diretor e novo diretor, que dou os parabéns por ter assumido agora esta direção da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro de Lamego, o Dr. Miguel Duarte. Boa tarde, Miguel, boa tarde a todos e um bom trabalho e eu volto no final. Muito obrigado. Muito obrigado, Garcia. Muito boa tarde a todos e em meu nome, em meu nome pessoal e em nome da escola, agradeço de facto o convite que a Xantar Expo Ourense nos fez para estarmos hoje aqui a compartilhar convosco aquilo que é o projeto de formação da nossa escola e desenvolver aqui uma masterclass sobre vinhos espumantes da região do Távora Barosa. De facto, a nossa colaboração com a Expo Ourense já vem de há alguns anos, no sentido também de podermos e termos a oportunidade de promovermos aqui a nossa região do Douro, que tem um potencial turístico e tem, de facto, características únicas que merecem, de facto, ser visitadas. Antes de passar propriamente dito à masterclass que o Jorge e a Leonor, que são os professores da escola, irão vos explicar em detalhe sobre a origem e um bocadinho a história desta região de vinhos de espumante, eu iria só dar aqui algumas informações do que é esta Escola de Hotelaria e Turismo do Douro Lamego. E a compartilhar convosco aqui alguma a tela e... Penso que estão a ver. Portanto, a nossa escola tem cerca de 20 anos, é uma escola com alguma dimensão, é uma escola que tem uma capacidade de cerca de 300 alunos e tem 2 edifícios. Um edifício que alberga, em termos de residência, cerca de 90 alunos, depois tem o edifício principal, onde tem 14 salas de aula específicas e temáticas, depois tem cozinhas de produção coletiva, cozinhas individuais, auditórios de cozinha, auditórios gerais, restaurante de aplicação.
Portanto, é um espaço de grande qualidade, de grande excelência para formar os nossos jovens. A nossa missão, de facto, é formar e qualificar estes novos profissionais, mas estamos integrados numa rede que se chama Turismo Portugal, Escolas do Turismo Portugal. O Turismo Portugal é uma entidade, de facto, que faz a regulação deste setor de atividade turística e que tem um departamento de formação, e neste departamento de formação nós temos cerca de 12 escolas distribuídas de norte a sul. Na região norte, que é a região que está mais próxima da Galiza, nós temos 3 escolas. A Escola do Porto, com uma escola de grande dimensão também, a Escola de Viana do Castelo, na região do Minho, e a Escola Douro Lamego, que é a escola aqui da região do Douro. E depois na região centro temos 2 escolas, na região da Grande Lisboa temos 3 escolas, Lisboa, Setúbal e Estoril. Na região do Alentejo temos a Escola de Porto Alegre e no Algarve temos 3 escolas, uma em Faro, outra em Portimão e outra em Vila Real Santo António. É uma escola que de facto prima pela formação nas áreas da restauração e os jovens que tenham 9º ano e que queiram fazer o seu complemento de estudos em termos de escolaridade obrigatória têm estas 2 opções, de cozinha, pastelaria e na área de serviço e restauração e vidas. Se efetivamente já tiver o secundário concluído, tem estas opções numa área mais de especialização, na área da pastelaria, na área da cozinha, na área da gestão e restauração e vidas e na área da gestão hoteleira alojamento. Neste momento nós encontramos já com as candidaturas abertas, as candidaturas são todas feitas online no site escolas.turismoportugal.pt e vão ter uma prova de acesso já no dia 20 de julho. Não só fazemos formação para jovens, também dedicamos toda a nossa atenção à formação para as empresas. E neste setor queria-vos evidenciar que, fruto da circunstância temporal que estamos a viver, este surto, esta questão da pandemia, que tanto afetou o mundo e em particular as empresas do setor da atividade turística, que neste momento estão a ter alguma retoma, mas tiveram com a sua atividade suspensa durante algum tempo. O Turismo Portugal, através das suas 12 escolas, desenvolveu um conjunto de projetos no sentido de apoiar as suas empresas. E estes 3 projetos estão aí alguns elencados. O Clean and Safe é o projeto que tem maior adesão e maior participação, que trata-se de dar regras e procedimentos para que as empresas deste setor turístico possam retomar a sua atividade com alguma segurança. E dentro deste projeto do Clean and Safe nós desenvolvemos projetos muito específicos, quer para a restauração, quer para as empresas de animação turística, quer para agências de viagens, quer para o alojamento local, quer para campos de golfe, enfim, imensas empresas do setor da atividade turística puderam e tiveram a oportunidade de desenvolver esta formação. Paralelamente, o Turismo Portugal também atribuía um selo que distinguia estes espaços como espaços de conforto e de segurança, no entanto teriam que validar os requisitos necessários para obter esse selo. Esse selo é atribuído através do balcão online, através do balcão do empreendedor, onde pode obter esse selo do Clean and Safe. A formação do Clean and Safe basta aceder ao nosso site business.turismoportugal.pt e encontrará todas as ações de formação que estão a decorrer. Paralelamente também desenvolvemos formação executiva e desenvolvemos muito, desde março até hoje, desenvolvemos muita formação executiva, sobretudo para as empresas que estiveram com a sua atividade suspensa. Eu dou-vos aqui alguns exemplos de atividades de formação que desenvolvemos na área das vendas, na área da previsão e controle, na área da enogastronomia, na área da fidelização de clientes, na área da animação turística. Enfim, foi um conjunto de ações de formação que neste momento ainda se encontram a decorrer. Por fim, também temos um outro projeto, que é o Business Education for Smart Tourism. Também é um projeto que também desenvolve um conjunto de ações breves, são de curta duração, de 2 a 4 horas, mas que também vão respondendo um bocadinho às necessidades e às dificuldades que as empresas estão a viver. Portanto, este é um bocadinho aquilo que eu considerava importante partilhar convosco, daquilo que é a escola enquanto projeto de formação para os jovens e também no suporte que neste momento está a dar a muitas empresas que vivem
com alguma dificuldade, fruto desta questão da pandemia, e que estas respostas poderão suavizar, de certa forma, os tempos que se adivinham e a tão esperada retoma que todos estamos desejosos para que ela aconteça. Bom, mas de facto o importante hoje de facto é a masterclass sobre os vinhos espumantes da região de Tábua Barrosa, e iria passar então a palavra ao chefe Jorge e à chefe Leonor, que são os responsáveis por vos orientar nesta sessão. Espero que desfrutem ao máximo e no final estarei aqui também convosco. Jorge. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Jorge Bastos, sou formador da Escola de Hotelaria e Turismo de Douro Lamego, e hoje temos então para vos presentear uma apresentação, onde vai começar pela chefe Leonor, da minha colega, por apresentar um pequeno PowerPoint e uma divulgação sobre os comandos daqui do Tábua Barossa. Eu depois vou passar um bocadinho mais à frente, onde vou deixá-los agora um bocadinho também, onde vou preparar a mise en place para fazer o serviço de abertura e o serviço de espumante. Portanto, a minha colega Leonor Meireles vai começar então por fazer uma pequena apresentação. Já agora, Leonor Meireles, boa tarde. Olá. Ora então, até já. Não sei se me estão a ouvir. Não sei se me estão a ouvir.
Estou? Estamos aqui com um pequeno problema, não é, Leonora? Agora já se ouve ou não? Eu Agora estou a sim. ouvir perfeitamente. Eu já estou a falar há algum tempo. Posso retomar ou quer que... Acho que é melhor retomar, está bem? Pode ser? Desde o início? Claro que sim, sem qualquer problema. Só um momento. Estou aqui a mostrar neste momento as margens do rio Varosa. E então, falando um pouco da região, eu, retomando o que estava a dizer desde o início, primeiro localizei a região de Távora Varosa, que é uma região entre as 14 regiões vitivinícolas de Portugal. Távora Varosa é das mais pequenas, recapitulando o que tinha dito anteriormente. Então, esta região fica nas encostas da Serra da Nave, que é uma região muito fértil, nas margens dos dois rios, e foi através da implementação da construção dos monges de Cister, que desenvolveram toda a cultura e a parte agrícola, plantando também as vinhas. Inspirando-se nessas vinhas e na parte cultural, gastronómica e monumental, foi desenvolvida uma rota de Cister, a rota das vinhas. Então, temos aqui dois exemplos das rotas, passando pela localidade de Lamego, de Ucanha, como eu mostrei no vídeo, onde mostra a Torre de Ucanha, Porto Salzeda, São João de Tarouca, Santa Maria de Salzeda, São João de Tarouca, são alguns dos exemplos dos monumentos. Mas agora nós estamos aqui propriamente a falar e a localizar a região, que é lindíssima em termos culturais e também gastronómicos e vínicos, mas vou falar propriamente dito no espumante, que é o ex-libris desta região. A região de Távora Varosa foi a primeira região demarcada para a produção de vinho espumante. Aqui tenho alguns dos exemplos dos selos do contrarótulo, de que as garrafas têm que apresentar, cumprindo regras escrupulosas. Temos o DOP de Távora Varosa e os IGPs das terras de Cister. O que caracteriza aqui estes vinhos é serem plantados em solos, os vinhos das vinhas, não é? São plantados em solos de granito, com um pouco de areia e argila, o que faz com que não haja grande retenção de água. Então, sendo assim, proporciona às uvas um equilíbrio perfeito para a maturação e para depois a produção dos vinhos espumantes. As castas que são aprovadas a nível da CVR, do Távora Varosa, são para a produção dos espumantes, com esta denominação, são o alvarilhão, o aragonês, o pinot noir, a tinta barroca, a tinta francesa, a tinta da barca, a tinta nacional. Isto são as castas tintas. E estas castas dão uma cor rubi claro e vinosa aos vinhos, e além de lhes dar um aroma leve, suave e uma certa frescura, que é o que caracteriza os vinhos espumantes desta. Quanto às brancas, as mais conhecidas e aprovadas, as mais também aprovadas, é a Dona Branca, o Fulgozão, o Bical, o Chardonnay, Cercial, Pinot Branco, Fernão Pires, Gouveia, Malvasia Fina e Malvasia Rei. Claro está que depois cada casa e cada produtor faz o seu blend e mistura e faz a sua produção com a linha e diferentes gamas com as castas. O que é que vai proporcionar a estes vinhos espumantes? Proporcionar, todos eles se caracterizam por uma cor citrina, um sabor intenso a frutos e também uma leveza e frescura e um toque de acidez. Entretanto, eu trouxe aqui também, existe uma série de produtores e produtos espumantes. Os mais conhecidos, claro está, são a Morganheira, a Raposeira e as Terras de Demo. No entanto, eu apresento aqui não sei se estão a ver, espero que sim, a página da Comissão Vitivinícola Regional do Távora Varosa, onde mostra os diferentes produtores e, se carregarem, se tiverem curiosidade, todos eles produzem vinhos espumantes e não só. E é possível ver todos os produtos que estão comercializados e à venda e disponíveis.
Entretanto, as diferentes gamas da morganheira, claro está que o ideal era irmos visitar as caves e estar em direito de lá. No entanto, convido-vos a nível online, nós não é por estarmos em casa que não podemos fazer as nossas compras online, cada vez mais, não é? E então aqui no Morganheira, nos espumantes Morganheira, temos na página as diferentes gamas de produtos. Temos produtos especiais, por exemplo, vou só mostrar diferentes gamas, o Espírito de la Maison, o Quesaro, porque tanto a Morganheira, um grande público e um mercado que para onde é exportado este tipo de espumantes é para a Rússia e por isso mesmo tanto uma casa como outra se especializou em produzir espumantes Quesaro, que é das gamas que vende para esse público. Temos o Vintage Bruto, temos o Extreme de Pinot Blanc, Brut, depois é uma questão de terem curiosidade e tanto tem espumantes de uma só casta como de diferentes, por exemplo este aqui, Pinot Noir e Chardonnay. Entretanto, temos também as caves da Raposeira, que apresento-vos o site, não é? Claro que as caves, convido-vos já, desde já, se tiverem a oportunidade, a visitarem as caves. Eles fazem marcações para visitas e têm guias que mostram todos os processos, como eu também depois irei abordar, irei mostrar, da produção, mas uma coisa é a explicação, outra coisa é ver em loco, é completamente diferente, a emoção é completamente diferente. Mas, como eu estava a dizer, os espumantes das caves raposeiras, temos o Velha Reserva Bruto, o Super Reserva Bruto, por exemplo, o Meio Seco, eu depois vou explicar aqui, daqui a nada a diferenciação entre estas designações. E depois então também temos o Terras do Demo, que localiza-se, só para referir, a Morganheira localiza-se na Ocanha, localidade Ocanha, as Caves da Raposeira em Lamego e as Terras do Demo em Moimenta da Beira, onde tem a gama também aqui dos produtos que vendem. Muito bem, e então continuando e dando seguimento àquilo que eu estava a dizer, vou falar sobre a vinificação do espumante e quais são as características, o que é que diferencia. Não sei, sabem, mas o vinho espumante é um vinho que sofre uma segunda fermentação, ou seja, temos o vinho base e depois esse vinho vai sofrer uma segunda fermentação. Há um método que é chamado método Charmat ou contínuo, em que essa segunda fermentação se dá numa barrica de inox. O clássico, o método clássico, que é o que vou explicar aqui, ou o champanhês por causa do champanhe, não é? Porque o champanhe é só produzido em França e na zona de Champagne, mas temos o espumante aqui em Portugal, o cava em Espanha, o prosecco em Itália. E temos aqui, então, o que diferencia neste método champanhês ou clássico é que a segunda fermentação dá-se em garrafa. Ou seja, é colocado o vinho na garrafa e é adicionado o licor de tiragem, que é uma mistura entre vinho, leveduras e açúcares, que vai fazer com que se dê a segunda fermentação. Essas garrafas são capsuladas, colocadas na horizontal e vai-se assim começar a segunda fermentação. O tempo que está em estágio é que vai definir o tipo de espumante. O mínimo que uma garrafa de espumante pode estar é 9 meses, mas o habitual é entre 12 e 24, e temos, por exemplo, as reserva, depois entre 24 e 36 temos super reserva e extra reserva. O superior a 36 já é um velha reserva, um grande reserva, que já tem uma estrutura completamente diferente. Durante este processo, as garrafas são colocadas nos cavaletes, como vê na imagem, como eu tenho aqui atrás de mim. Estes cavaletes chamam-se pupitres. E para que é que servem? Servem para colocar na horizontal e, ao longo do tempo, a inclinação vai aumentando, como refere na imagem, de forma que, durante esta segunda fermentação, vai haver a criação de resíduos. E esta inclinação vai fazer com que os resíduos caiam para o gargalo da garrafa. E, entretanto, o que é que se faz? Faz-se a remoagem, que é o quê? É o girar, dar-se meia volta durante o processo todo, para que os resíduos se vão depositar no fundo do gargalo. Depois,
como é que se retira esses resíduos? Através do degorgement. O degorgement pode ser congelando o gargalo, que se chama a técnica de lait glacé, ou seja, congela-se o gargalo e depois retira-se tudo inteiro, ou a técnica lait voilé, que é uma técnica em que já não se congela, mas é mais minuciosa, ou seja, tem que ser de uma forma muito rápida, de forma que não se perca muito conteúdo do líquido da garrafa. Posto isto, o degorgement, retiramos o resíduo e então colocamos o licor de expedição. E o que é este licor de expedição? Este licor de expedição é que vai criar as diferentes gamas do espumante. Por exemplo, como temos aqui no quadro que está exposto, o tipo de espumante, consoante o licor de expedição é o açúcar e vinho que se coloca na garrafa. E são estas dosagens de açúcar que vão fazer os diferentes tipos de espumante. Desde o bruto natal, que tem reduzidíssimas quantidades de açúcar, como diz aqui 3 gramas por litro no máximo, é inferior a esse valor. Depois temos também o doce, não é? Que é o máximo que leva é superior a 50 gramas por litro. Ou seja, temos o espumante feito depois de colocarmos o licor de expedição. Falta apenas a fase final, que é a rolhagem. Até aqui a garrafa esteve com a cápsula, agora neste momento vamos colocar a rolha de cortiça como nós conhecemos, que parece um cogumelo, e colocamos então a rolha e a muselete. E o que é a muselete? É aquele arame que se põe, a gaiola de arame, como se costuma dizer, que se põe à volta da garrafa, porque aí da rolha, de forma, uma vez que a garrafa tem imensa pressão, dentro chega a ter 6 a 5 bares de pressão, é necessário colocar esse arame de forma que não salte. Por fim, e para finalizar, e de uma forma a envolver todo o conteúdo, procedemos à planetagem, que é dar 2 sacudidelas ou 3 na garrafa para envolver todo o licor de expedição. Claro que tem que ser com cuidado, senão com a pressão lá vai a garrafa. Posto isto, vou passar então para o meu colega para a apresentação da abertura e do serviço de espumante. Olá, boa tarde. Mais uma vez, encontro-me aqui nas instalações da Escola de Hotelaria e Turismo do Lamego, onde vou proceder à abertura e ao serviço de espumante. Vou começar por vos apresentar alguns utensílios que são usados no serviço e começo pelos copos. Normalmente o espumante é servido com flute, que é longo, mas eu optei por um tipo de copo diferente. Porquê? Porque normalmente nós, quando estamos a degustar o espumante e colocamos o flute na boca, estamos a inalar maior quantidade de gás. Porquê? Porque a boca é estreita. A escolha deste copo é por ter um bojo de boca mais larga, onde nós conseguimos obter melhor a sensação dos aromas e dos sabores e não conseguimos tão facilmente inalar o gás. Ok? Vou tirar os copos deste lado. Então vou passar para a abertura de uma garrafa de espumante. Vou fazer esta abertura de um método clássico. Ok? Portanto, é um raposeiro reserva bruto. Portanto, o espumante convém estar bem fresco. Aconselhamos sempre os jovens, os espumantes jovens, 6 a 8 graus, e os mais encorpados e complexos, de 8 a 10. Então vou passar à abertura do método clássico. Okay? Começo por retirar o envolto. A garrafa convém estar bem limpa, para não escorregar. Não devemos agitar muito a garrafa, porque ao remover a rolha pode, com a agitação, soltar mais facilmente o gás. Portanto, vou aliviar o muesli, ok? De seguida,
seguro a garrafa e rodo a garrafa e seguro a música com a rolha. Neste caso aqui é a garrafa que roda lentamente para termos a prestação da abertura. Okay? A rolha encontra-se em bom estado de conservação, não apresenta cristais nem blor. Okay? De seguida, limpamos o gargalo de dentro para fora. Okay? Então vamos passar à caracterização do espumante. Portanto, nós podemos analisar aqui a cor, portanto, uma cor palha cítrica, a viscosidade, efervescência e bolha persistente, aroma frutado, com algumas notas a maçã, na boca nota-se a efervescência, uma frescura com um paladar persistente. Então vou passar ao serviço. Pouca quantidade por causa da bolha. Ok. Vamos passar então agora à abertura da garrafa de espumante assado. Vou retirar a garrafa de espumante e vou colocar uma outra garrafa. Para abrir a assado, optei por uma morgalheira reserva. Damos bem a garrafa, com a umidade também pode escorregar na mão. Esta técnica do sabre remonta aos tempos de Napoleão Bonaparte, onde, nas suas conquistas, festejavam a abertura das garrafas com as suas espadas. Hoje em dia foi adaptado e moldado este instrumento, chamado sabre. É um método muito usado atualmente em casamentos, aniversários, festas. É um método mais efusivo, contrariamente ao clássico. Normalmente, as garrafas de espumante, quando nós fazemos a abertura, dizemos que não podemos fazer barulho, portanto, isso é um método clássico quando estamos dentro de um restaurante, okay? Mas também podemos sim fazer barulho quando estamos numa festa ou em grupo para festejar ou com a abertura assada. Okay? Vou retirar o invólucro. Retiro o invólucro da totalidade do gargalo.
para ajudar melhor na abertura assada. Limpo bem a garrafa. Normalmente, portanto, a garrafa é um vidro que é direito, depois do formar da garrafa fica uma união. E essa união é para onde nós nos vamos regular, que é um fio condutor, que nos facilita abrir melhor a sala. Vou aliviar um pouco a muesli e colocar um cordel na muesli para quando estiver a abrir a sala não correr o risco de o gargalo ir para um cliente ou um público ou perceber a abertura da garrafa. Vou virar para este lado que não se encontra nenhuma janela, nenhuma porta, nem ninguém que possa ferir. Vou posicionar a garrafa nesse sentido cerca de 45 graus. Então, passamos à abertura. Ok. Normalmente, o espumante tem cerca de 6 a 8 bares de pressão. Com a pancada, nós damos, portanto, com o sapo para tirar o gargalo da garrafa, tem tendências a libertar alguma impureza, portanto, com a pressão que tem. Como também tem tendências, por vezes, a libertar algum gás e espuma. Ok? Portanto, e passamos então agora ao serviço. Devemos fazer muito cuidado ao pegar na garrafa, pegar no corpo da garrafa, não no gargalo, porque senão estamos sujeitos a cortarmos. Portanto, escorregar com umidade na mão do gargalo e cortar o serviço. Portanto, espero que tenham gostado. Qualquer uma questão podem mencionar ou alguma dúvida. O espumante é aconselhável beber a qualquer altura do dia. Combina com quase tudo e desfrutem do nosso néctar da região. Ora, pronto. E, como disse o meu colega, realmente o espumante fica bem em todas as alturas e ocasiões do dia. Deixamos mesmo a ter quem beba espumante ao pequeno almoço. Nos buffets dos hotéis hoje em dia, do pequeno almoço, já é muito usual termos espumante. E há os apreciadores. Então agora vou fazer algumas sugestões de harmonização de vinhos e espumantes, não é? Com algumas iguarias tradicionais portuguesas. Ou seja, vou apresentar algumas entradas, alguns pratos principais e algumas sobremesas. Para as entradas, a acidez e leveza do espumante, do Távora Varosa, é essencial para abrir o apetite. Então, primeiro de tudo, vou só explicar qual é a essência da harmonização. Aqui o que interessa é que o conjunto seja, entre a iguaria e o espumante, seja um equilíbrio de sensações agradáveis. Claro que depois cada uma é do gosto pessoal de cada um, mas existem algumas parelhas que são eficientes e correm bem e é um bom casamento. Então, para começar, vou, por exemplo, sugerir umas amêijoas à abelhão pato e um morganheira bruto. Morganheira bruto apresenta o toque de acidez que vai equilibrar também com as amêijoas, sendo uma harmonia bem sucedida. Também a salada de polvo de molho verde, posso sugerimos o Terras do Demo Rosé, mais conhecido como olho de perdiz. Então este espumante tem umas delicadas notas florais que vão de encontro à salada de polvo.
Para finalizar, e como entrada, temos o Peerless Raposeira, que apresenta uma boa acidez e um equilíbrio fino, e para harmonizar com a famosa bola de Lamego, que é uma das 7 maravilhas gastronómicas de Portugal. Não sei se já tiveram a oportunidade de provar, mas convido a que provem, que é uma excelente opção. Para os pratos principais, temos uma sugestão de uma sorda de tamboril e camarão para conciliar com o blanc de blanc da raposeira bruto. Ou seja, o blanc de blanc da raposeira bruto apresenta uns aromas suaves, ligeiramente cítricos, que vão conciliar perfeitamente com a sorda do tamboril, ou seja, não vai abafar, vai ser um casamento por harmonia. Fica um excelente alinhamento a nível do palato. Para uma carne branca, por exemplo, como um peito de frango, manteigas de erva, poderá se harmonizar com as terras de malvasia fina, que com as notas florais concilia com a manteiga de ervas, faz uma harmonia perfeita também. Outra opção para os pratos principais é a vitela à moda de Lafões, que vai ao forno, fica terra e suculenta, com o morganheiro tinto bruto, que é um espumante com corpo e com estrutura, o que acompanha muito bem com a carne de vitela. Para finalizar, e para as sobremesas, sugerimos aqui, a maior parte das vezes, para as harmonias são com espumantes meio secos ou doces. Porquê? É porque é uma harmonização por equilíbrio. E então, uma das características essenciais dos espumantes doces é a doçura, que vai fazer com que alinhe bem com os doces conventuais. Então, o que são os doces conventuais? Os doces conventuais foram doces que foram desenvolvidos nos mosteiros e nos conventos. Eles começaram a ser desenvolvidos na altura em que o açúcar entrou na gastronomia portuguesa, ou seja, por volta do século XV, com os descobrimentos, então o açúcar entrou e os mosteiros e os conventos tinham imensa produção de galinhas, ou seja, tinham imensos ovos disponíveis. A maior parte das claras era usado para engomar as fatiotas e as fardas dos monges, enquanto que sobravam muitas gemas, e eles, conciliando o açúcar e as gemas dos ovos, criaram doces conventuais fantásticos. Uns aqui que sugiro para acompanhar a raposeira, a reserva meio seco e o doce, são as cavacas de Rezende, que é um doce fofo com uma calda de açúcar, a tarte de lamego, que tem na sua essência por base, além das gemas, claro, a amêndoa, que também é um produto da região, e o biscoito da Teixeira, que tem um toque levemente cítrico, que faz com que todo este casamento seja muito apreciado. E pronto, e agora, para finalizar, espero que tenham gostado, que tenham aberto o apetite e que tenham ficado com vontade de conhecer a região. Para finalizar, nada como fazer um brinde com espumante. Já agora falo aqui que tenho aqui atrás de mim a indumentária dos confrades da confraria de espumante, do Távora Varosa, que até tem uma cor cítrica e leve, palha, como os próprios espumantes, e a chefe Jorge, não sei se está aí, um brinde, e bebam um espumante do Távora Varosa. Leonor, eu posso dar aqui uma chega à questão da indumentária que a Leonor está aqui a falar. Esta indumentária representa, de facto, uma confraria ligada ao espumante, portanto estamos a falar da Confraria Nacional do Espumante, foi criada em 2004, basicamente ela foi criada com alguns intervenientes aqui da região, mas ela tem uma amplitude nacional. De facto, a cor e a indumentária é inspirada, de facto, naquilo que era as fardas dos monges. A própria cor também representa aquilo que é a cor do espumante. E então, para finalizar, de facto, íamos propor aqui um brinde, e um brinde também com um lema que esta confraria adotou, onde, de facto, poderemos aqui fazer de uma forma mais, tal como Napoleão, mais apoteótica, que é o que estes vinhos espumantes merecem. Então eu vou-vos dizer uma expressão em latim,
que diz o seguinte: Abimo acordo le temor, e a tradução é do fundo do coração alegremos a vossa. Parabéns, À vossa. Obrigado. parabéns, muitos parabéns mesmo. Obrigada. E é muito interessante estarmos aqui a acompanhar quer as observações no bate-papo, quer algumas perguntas, e eu não sei a quem é que vou endereçar uma destas perguntas e depois falarei de outros pormenores, mas o Oscar põe-nos aqui uma questãozinha, que é: os almoços ou jantares permitem começar, seguir e rematar com espumantes, mas qual é a ordem do bruto a extra doce? Há alguma ordem que possam descrever? Não sei se já eu posso sugerir que Normalmente começam sempre pelos mais leves, não é? E depois os mais encorpados. Depois também para a parte final, depende depois da sobremesa, também aconselhamos meio secos. Há quem aconselhe doces, mas doce também por vezes com muito doce também pode não combinar muito bem. Portanto, fica aqui também um bocadinho ao critério depois também do consumidor. Mas estas sugestões aplicam-se a todo tipo de vinhos. É sempre dos mais leves para os mais encorpados, não é? Dos mais secos para os mais Para os doces. mais doces. Todo tipo de harmonizações deve ser assim, feita. Ok. Tivemos aqui, como já disse, muita atividade no chat, quer no Facebook, nos comentários, como também aqui no webinar da Zoom, no bate-papo, mas o João Carlos Breda, que além das simpáticas palavras e merecidas palavras que dedicou à vossa apresentação e aos vossos momentos e explicações, ele põe aqui uma questão e hoje vem mesmo a propósito, é que estamos na noite de São João e com sardinhas assadas. O que é que aconselham? Um espumante bruto. E com alguma estrutura, porque a sardinha tem um sabor forte, não é? Com alguma gordura também. Com alguma untuosidade, que é para também conciliar com as sardinhas. Pronto, eu acho que está Um perfeito. bruto super reserva. Pronto, ok. Também tivemos aqui uma especialista que é uma parceira privilegiada também, como vocês, da Chantar e da Exporense, a nossa amiga Mercedes Gonzalez, que além de muito boas palavras que vos deu a vocês, eu aqui fui apenas um mero intermediário, entre aspas, pronto, e ela também estava lá com terras do Demo a brindar em casa. Boa opção. Muito bem. Já Aí agora faz também parte. para a Leonor, a Mónica Coutinho manda-lhe um olá e também com a apresentação. Eu não sei se o Miguel É a nossa colega. é a vossa colega e é uma simpática pessoa, não desfazendo de Verdade, ninguém. claro. Eu não sei se tem posso só dizer aqui algumas palavras, dizer que de facto é um privilégio estarmos inseridos numa região onde de facto conflui várias regiões produtoras de vinho. Obviamente que se calhar o que internacionalmente é mais reconhecido será o vinho do Porto, e o facto da Escola do Douro Lamego estar neste meio destas regiões produtoras, quer do vinho do Porto, que é um produto de excelência, quer nos vinhos DOCs, os vinhos de mesa do Douro, que começam a ter também uma reputação e um reconhecimento internacional. Também temos esta região de vinhos espumantes, que é a região de Tábua Barosa, portanto, de facto, uma região muito rica nesta questão ligada aos vinhos, e de facto também tem uma identidade gastronómica que se vai construindo, mas que tem um património vastíssimo na sua dimensão ao nível de produtos autóctonos que a região nos confere. Dado estes produtos naturais que dispomos neste território, de facto, cabe-nos a nós, enquanto escola, também dar a sua valorização e a sua promoção, no sentido de que quem vive neste território desfrute, mas quem não nos conhece nos possa visitar e também possa desfrutar da riqueza que este território pode oferecer aos turistas. Neste período de pandemia, de facto, obriga-nos de facto a fazer algumas reflexões
e um território como o Douro, um território de baixa densidade e que tem, de facto, um potencial turístico enorme e que tem uma oferta turística também já com alguma qualidade, passa a ser um destino por excelência, porque não é um turismo de massas, é um turismo seletivo, um turismo que oferece a natureza e que oferece tudo aquilo que vocês já ouviram falar, quer da produção de vinho, quer da riqueza gastronómica, portanto será um destino, de facto, com muita excelência e com muita qualidade. Portanto, agradeço, de facto, toda a vossa atenção e que se um dia possam visitar o Douro, não deixem de passar na cidade de Lamego e não deixem de nos visitar a esta Escola de Hotelaria que estará aberta a todos vós para vos dar a conhecer o que se faz aqui em prol desta região. Dr. Miguel, eu volto aqui de novo ao João Carlos Breda, que é da Bairrada. Ele esteve aqui hoje muito atento, elogiou, como eu já referi, não quer demais dizê-lo e repeti-lo, a vossa apresentação, mas ele põe aqui uma questão muito interessante e que eu acho que, eu tenho a minha opinião, mas vocês é que são os especialistas e eu que os expertos. Os pratos são de diversas regiões, mas os espumantes, e eram aqui os espumantes desta região do Tábara-Varosa, são da mesma. Ou seja, isto numa opinião muito pessoal e muito particular, os espumantes desta região também abrangem os pratos de diversas regiões. Mas quer a Leonor, quer o Jorge, poderão acrescentar mais alguma coisa. Sim, claro. É assim, os pratos que foram falados aqui hoje não quer dizer que possam ser só acompanhados com os espumantes do Tábara-Varosa, podem ser acompanhados com o tipo de espumante, mas o tema de hoje, como era ligado à região de Varosa, portanto, aqui nós enquadramos um bocadinho mais e a ligação dos pratos com o espumante. Mas eu percebo também que poderíamos ter posto produtos mais aos pratos, e agora ainda encontro, então fazendo ao contrário, pôr pratos mais característicos da região. Por exemplo, um cabrito, em termos de entradas, os peixinhos do rio, uns milhos, são um bocadinho pesados agora para este calor, mas adaptando e com a criatividade que temos dos formandos que estamos a formar, não é? Pode ser que eles tenham capacidade de reinventar todos esses pratos e sem dúvida conciliá-los também com estes espumantes da região. Ok, eu julgo que tivemos aqui uma assistência e um acompanhamento muito interessante ao longo desta hora. Não haja dúvidas que, tal como a Cristina Bermejo iniciou esta conferência e este webinar, é muito interessante com a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro Lamego e com as vossas apresentações, e fechamos em beleza este primeiro ciclo deste ano de 2020, já a pensar na Chantar 2021, que esperemos que consigamos chegar ao mês de fevereiro de 2021 e estarmos todos lá, e talvez também com estas tecnologias e com estes sistemas do Zoom a apresentar para o mundo, e tiveram pessoas aqui de vários países a assistir, de modo que é para mim, e foi para mim com todas as apresentações que realizamos desta feita no norte de Portugal. Amanhã poderemos fazer, por exemplo, também da Bairrada, amanhã digo eu, a partir de setembro, quando regressarmos todos de férias. Eu acho que é muito importante estas sinergias. Eu quero vos agradecer a vocês, à Escola de Hotelaria e Turismo do Douro, em vocês os três, que representam uma escola muito importante, não é só para a região, mas é para o país. E quero terminar com um agradecimento muito especial à Exporense e à Chantar. Muito obrigado. Obrigado, António. Obrigado nós, obrigado a todos. Obrigado. E um dia que possam desfrutem do nosso néctar e visitem a região. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Um abraço a todos. Foi um gosto.